Teleaula Natal. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Saraiva e esse é meu sinal em Libras, a letra A descendo da cabeça ao ombro. Sou professora de artes da Rede Municipal de Natal, sou parda, tenho 1,61 m de altura, cabelos castanhos com mechas loiras, olhos castanhos escuros. Estou vestida com a blusa vermelha, com o colar pendurado no pescoço, calça comprida jeans azul escuro. Estou de frente, em pé, à direita da tela da TV. Por trás de mim, cenário virtual na cor azul oscuro. À margem superior e esquerda do cenário, uma moldura retangular na mesma cor. Na moldura, exibidos slides da aula de hoje. Abaixo da moldura, em toda a extensão inferior do cenário, pastilhas na cor branca e vários tons de azul. Fim da descrição. Iniciamos agora a 13ª aula do Ensino de Artes para as turmas do 9º ano. Para dialogar com você, nessa aula estarei apresentando 6 slides em PowerPoint. O primeiro slide tem plano de fundo branco. À esquerda, na parte inferior e à direita do slide, 3 linhas retas paralelas na cor azul camaleão. Na parte central superior do slide está escrito Secretaria Municipal de Educação Natal. No centro do slide, a palavra Artes em letras pretas. Abaixo lê-se Aula 13, Cenografia e Cenário, e Professora Ana Saraiva. Com exceção desse primeiro slide já descrito, os demais 5 slides seguem o mesmo padrão. Slides com planos de fundo branco, com textos escritos e imagens diferentes. À esquerda, 3 linhas retas verticais paralelas na cor azul camaleão, fim da descrição. Em aulas anteriores, conversamos a respeito de alguns elementos físicos e não físicos do teatro, tais como palco e plateia, esquete, espetáculo, peça teatral e intervenção cênica, dentre outros. Está lembrado? Se não, aproveite e veja nas aulas 11 e 12 de artes para relembrar os conteúdos estudados nas teleaulas. Do ponto de vista da arquitetura, o teatro é um prédio construído para a apresentação da ação dramática, onde acontecem as cenas com atores e atrizes destinados ao público. Quando há esse espaço cultural fisicamente, já sabemos que o palco é voltado para a atuação. E nele trabalham a equipe dramática e a equipe técnica, que se ocupam de todos os elementos dessa atuação, incluindo cenário, os acessórios e adereços, como também as acomodações, cadeiras e poltronas para o público. É importante saber que para qualquer atuação acontecer são necessários inúmeros profissionais. A equipe técnica que participa da criação de uma apresentação artística é essencial para que tudo se realize como um trabalho artístico de excelência. Você já parou para pensar que em um espetáculo teatral, além do ator, da atriz e da sua atuação em cena, são necessários outros elementos? Sim? Não? Então te convido para comigo conhecer alguns deles. Vamos lá? No próximo slide, veremos a imagem dos bastidores de um teatro. Nessa imagem, vê-se parcialmente o palco de um teatro e os bastidores divididos por uma cortina. No centro do palco, o elenco vestido com figurino de época. Na parte inferior, 2 pessoas sentadas na sombra, refletores à direita da imagem direcionando a luz para o centro do palco. Fim da descrição. Então, se observarmos essa imagem, é possível perceber atores e atrizes no centro do palco, vestidos de acordo com as características que seus personagens representam. As luzes dos refletores estão diretamente direcionadas para o centro do palco e os detalhes nas paredes se referem ao local onde a cena está sendo interpretada. Nesta imagem, podemos perceber diversos elementos. Alguns são roupas e decoração representativas relacionadas ao tempo e local onde ocorre a história. Esses já são pontos importantes a serem considerados na cena. Cada coletivo teatral pode ter seus próprios especialistas e cada um é qualificado e ciente de suas funções para a realização das apresentações. Além disso, também são necessários funcionários e prestadores de serviço para manter o prédio e seu maquinário em ordem.
A organização dos camarins, criação de cenários, confecção de figurinos, definição da trilha sonora e o cuidado com a limpeza do ambiente e outras funções essenciais que, na maioria das vezes, ficam nos bastidores, por trás das cortinas, quando nos referimos ao teatro, e por trás das câmeras, quando na televisão ou cinema. Você já pensou em estudar ou mesmo trabalhar com ou em um teatro? Se sim, que maravilha! E se não, vou apresentar alguns profissionais de extrema importância para a realização de uma obra teatral e suas funções. Assim, você conhece um pouco dos bastidores e, quem sabe, se interessa mais a respeito do mundo do teatro. Mostrarei agora uma imagem no slide. Será que você consegue reconhecer o programa? Estes elementos cênicos apresentados aí na fotografia? Imagem representativa de um pátio rodeado de casas com 3 portas e janelas, onde cada uma representa uma residência. Em cada porta, uma numeração, 14, 71 no térreo e no andar superior, a porta com a numeração 23. Na lateral esquerda, uma escada de madeira envelhecida com jarros de plantas nos degraus. Paredes na cor amarela com 2 gaiolas de pássaros penduradas na parede. No centro do pátio, um barril de madeira, um triciclo amarelo e algumas peças decorativas. Fim da descrição. E aí, conseguiu reconhecer? Então, este é o cenário do seriado A Turma do Chaves. Os elementos de cena presentes no cenário caracterizam o lugar onde os personagens ficam situados com as suas particularidades, criando a identidade da Turma do Chaves. Assim, um cenário de forma geral é constituído de um conjunto de recursos visuais utilizados para criar o ambiente e a atmosfera própria para a trama e a atuação do elenco. Nele pode incluir móveis, adereços, efeitos luminosos, projeções e muitos outros. No cenário, existem elementos que transformam o espaço onde acontece a cena. Pode ser convencional e não convencional. Um exemplo de cenário não convencional é o virtual, como este das nossas aulas de arte. Estamos gravando em um estúdio e a projeção da imagem no plano de fundo é criado pela técnica de efeito de chroma key. Com essa técnica é possível imaginar e criar ambientes diferentes. No entanto, é importante lembrar que cenário é diferente de espaço de cena. Lembra da teleaula 11? O espaço cênico pode ser tanto no teatro, quanto na rua, numa praça e até mesmo na nossa sala de aula. O cenário corresponde a tudo que colocamos no espaço cênico, onde cada elemento é escolhido por meio de um trabalho de pesquisa a partir de um roteiro e contribui no trabalho de atuação de atrizes e atores para a criação da peça teatral, da cena ou espetáculo. Observamos a imagem com o cenário da Turma do Chaves. Seriado de televisão mexicano. Mas você sabia que o cenário é apenas um componente da cenografia? Me conte, você já ouviu falar sobre cenografia? A cenografia é uma parte importante do espetáculo, pois ela ambienta e ilustra o espaço-tempo, materializando o imaginário e aproximando o público da atuação. É muito mais do que uma simples decoração e ornamentação do local. A cenografia é técnica, é parte essencial para a peça, evento ou página virtual. Cenografia é, sobretudo, a concepção do espaço para a realização de um espetáculo teatral. Aparece no decorrer de todo o trabalho de atuação, porque ela tem a função de organizar esteticamente todo o espaço onde as ações dramáticas acontecem. Cada peça, cada cena, cada espetáculo tem seu formato, tem suas características particulares que são diferentes umas das outras pela história. Na cenografia, tudo inicia na pesquisa e planejamento do projeto sobre o tempo, o espaço e o local da história. Algumas vezes é necessário que o cenógrafo, aquele que cria o cenário, viaje a um local, um estado
e até mesmo um outro país para conhecer o ambiente em que se pretende produzir. Nesse modo, a cenografia cria e transforma o espaço cênico no local onde a história é contada. A cenografia relaciona o estudo e a prática da elaboração dos cenários. Atualmente, o termo cenografia é um vasto campo de trabalho que inclui diversos elementos que contribuem para estabelecer a atmosfera e um sentido para a imagética do espetáculo. Trata de um trabalho em equipe, o cenário, a iluminação e o figurino para o teatro. Um detalhe, a cenografia não existe só no teatro. O cinema e a televisão também têm cenografias. Os projetos cenográficos são expandidos para além da cena, como em programas de TV que não são de ficção, como noticiário, programa jornalístico, programas de entrevistas, também dispõem de cenografia. Você já assistiu um making-of de uma gravação de novela? Ou uma série de TV, um filme ou os bastidores de uma peça de teatro? Muitas vezes as produções constroem casas, escritórios e até mesmo uma cidade inteira para que a cena seja o mais real possível. Podem incluir detalhes do ambiente, casa, vegetação, praças, na tentativa de que o espectador se transporte para aquele local que tanto pode acontecer e representar o passado, os momentos atuais e até mesmo o futuro. O objetivo é sempre contar uma história. Na cenografia, temos como profissionais cenógrafo, aderecista, arquitetos, design de interiores, construtores, pintores, carpinteiros, costureiras, marceneiros, maquetistas, entre outros, tão necessários pensando tudo junto à história. Cenografia pode-se determinar a época e o local onde acontece a ação cênica. Vejamos o slide a seguir e vamos refletir sobre este exemplo de cenário. Na tela da TV, fotografia colorida horizontal mostra a cena do teatro com 5 personagens em primeiro plano, sendo 3 mulheres de vestidos longos e chapéu e 2 homens com calças. Em segundo plano, o cenário no centro, uma porta grande na cor marrom e na lateral direita 2 janelas. À esquerda, 2 portas na cor preta. As paredes têm como cor predominante o amarelo escuro, fim da descrição. Esta imagem é um exemplo de cenografia, no qual, através dos elementos, conta a época, o local que se passa a história e muitas vezes é pelo cenário que conseguimos identificar, desde sua posição social, como características culturais, até a personalidade dos personagens. Vamos assistir um vídeo onde apresenta diferentes formas de cenários e compreender ainda mais as possibilidades cenográficas. Vamos ao vídeo. Em exibição, vídeo sobre diferentes formas de cenário. Fim da descrição.
perceberam as diversas possibilidades de cenário em diferentes tipos de cenas? A elaboração do cenário pode envolver painéis de fundo, mobiliário, cores, identidade visual, iluminação, figurinos e outros elementos visuais podem ser inseridos na cenografia, baseados em um roteiro ou texto teatral. E ainda tem uma novidade: a cenografia virtual, totalmente produzidos por programas de computador. Como citei anteriormente, esse cenário é virtual, no qual a imagem de fundo é uma imagem reproduzida pelo computador. No cenário virtual é possível incluir objetos virtuais na cena e, com um ensaio prévio, criar a sensação de que o ator está interagindo com eles. Ele pode circular em volta do objeto e ter uma sombra ou reflexos projetados nele como se fosse um objeto real. Os movimentos da câmera, pan, zoom, traveling, que não eram possíveis de se conseguir no chroma key, fazem o cenário virtual parecer real. Deixo um desafio para você. Assista alguns programas de TV e tente identificar quais utilizam o cenário físico e quais utilizam o cenário virtual. Pode ser? Conto com você. Assim encerramos a aula de hoje. Espero você na próxima aula. Tchau!